Olá pessoal, na aula anterior nós estudamos posições relativas de uma reta e uma circunferência. Hoje nós estamos estudando a posição relativa de duas circunferências, tá bom? Basicamente a classificação é a mesma, tá? Só que aqui em vez de reta eu tô falando de duas circunferências, tá bom? Secantes, assim quando eu tinha uma reta e ela cruzava a circunferência em dois pontos, era secante, aqui também. Só que eu tenho duas circunferências. Quando elas possuem dois pontos em comuns, secante, tá bom? Esse símbolo aqui que a gente vê como se fosse um U, só que de cabeça para baixo, é o símbolo da interseção. Esse símbolo da interseção significa o que os elementos têm em comum. É só para a gente relembrar que vocês já estudaram isso em conjuntos em anos anteriores, tá? E vão estudar mais à frente. Interseção significa que os elementos que os conjuntos têm em comum. Então, é o que a circunferência C1 tem em comum com a circunferência C2. Então, ó, C1 e C2, o que elas têm em comum? Os pontos M e N, tá bom? Então, quando eu tenho duas circunferências e elas se cruzam em dois pontos, são secantes. Elas são tangentes quando eu tenho duas circunferências e elas se cruzam em um único ponto. As tangentes, elas podem ser classificadas em tangentes exteriores, porque, ó, tá uma fora da outra. Isso fica mais claro pra gente quando a gente vê aqui as tangentes interiores, ó, que elas também se cruzam em um único ponto, só que observe que a circunferência C1 tá dentro da circunferência C2, tá? Então, interiores quando eu tenho uma dentro da outra. Exteriores, elas estão fora, mas encontram em um único ponto, tá bom? E nós temos mais dois casos aqui, que são não secantes, tá? Não secantes por quê? Porque elas não possuem nenhum ponto em comum. E essas não secantes, elas também são conhecidas como externas ou internas. Internas, quando eu tenho ó, uma circunferência dentro da outra. Externas, quando elas estão fora e não se cruzam em nenhum ponto. Tá? Então, nós já vimos as secantes, que elas possuem dois pontos em comuns. Tangentes, quando possuem um único ponto em comum, e as secantes, que podem ser externas ou internas e não possuem ponto comum. E aqui eu também coloquei para vocês um caso particular. É quando eu tenho duas circunferências não secantes internas, tá? Então elas não se cruzam, elas não têm pontos em comuns, elas estão uma dentro da outra e o centro é o mesmo, ó. O centro da circunferência C1 é o mesmo da circunferência C2. Tá? Então, quando eu tenho duas circunferências não secantes internas e eu tenho esse centro igual tanto para a circunferência C1 como para a circunferência C2, eu chamo elas de concêntricas, tá ok?